Paz, povo de Deus, estamos aqui com mais um Meetcast, amém? Mais uma vez com a presença do nosso querido Franco aí, tá? Temos um convidado especial. Para quem não me conhece, meu nome é Elian Agui, tá? Apresentador do Meetcast. Temos mais uma noite aqui com um convidado muito especial. Quero aproveitar, já agradecer você que está entrando junto com a gente aí, vai compartilhando, vai deixando seu like, vai compartilhando com quem você ama. A gente vai estar pautando alguns assuntos muito importantes, alguns assuntos muito profundos nesse Meetcast, tá? Eu creio que Deus vai falar com você, tá? Eu creio que através dessa conversa, através dessa comunicação, dessa troca de ideias que a gente vai estar tendo aqui, vai tocar o seu coração aí também, vai somar para o seu ministério aí. Amém, Franco? Paz, povo de Deus. Estamos iniciando aí mais um Meetcast. E estamos aí com a presença ilustre do nosso irmão evangelista aí, Rudinei Correia Prestes, formado em administração, gestão internacional de negócios aí. Então, por favor, irmão Rudy. Presença ilustre aí, vamos ligar aqui para ele aqui. Aí, tá ligado. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Antes de nós começar esse papo, antes de nós começar essa conversa, vamos aqui ver quem está com a gente aqui. Amém? Estamos com a minha sogra, sempre a minha sogra. E ó, sogra, hoje nós vamos fazer o sorteio da xícara aí, ó. Você que está entrando aí já vai compartilhando que hoje vai ter sorteio, tá? A gente vai fazer o sorteio da xícara, já avisando já antemão, tá? Temos aqui também com a irmã Meliane Nunes. Amém. Temos aqui com a Juvena. Temos aqui com o Sérgio. Amém. Sérgio, Deus abençoe. Bruna Reis. Irmão Rude. Gabriele Teixeira. Amém. Tiago Cafarati, meu primo. Deus abençoe. Sim. Suelen Monteiro. Amém. Deus abençoe a Suelen. Logo mais vai estar com nós no Meetcast aí também, uma mulher de Deus, aí vamos estar trazendo no Meetcast aí também. Isso aí. Irmã Bezolina, amém, Deus abençoe, irmã Bezolina. Irmão Valdomiro Cruz. Valdomiro. Pastor Sidney. Michele Teixeira. Irmã Cláudia, uma das nossas patrocinadoras aí, tá junto com a gente. Amém, então vamos começar. Temos aqui hoje com o nosso convidado, Rudinei, amém, evangelista Rudinei, um homem que tem uma caminhada aí já na área do empreendedorismo, tem uma caminhada, Sim. Teve um encontro com Deus aí forte, na vida, tanto na vida conjugal quanto na vida empresarial, e a gente quer saber mais, Ruth, sobre a tua história com Deus, como que ela começou, como que foi os teus primeiros contatos, como que foi a primeira vez que tu entrou na igreja, qual foi a ideia, o pensamento, quando a primeira vez tu colocou os pés dentro de uma igreja cristã, evangélica. Qual foi a sensação? Qual foi a primeira sensação, qual foi o primeiro sentimento, qual foi a primeira emoção? Geralmente é marcante, que né? aflorou no coração aí. Primeiramente quero dar uma boa noite a todos os irmãos aí que estão vendo e irão ver novamente essa live aí, e gostaria que você ficasse até o final, porque aqui a gente vai tratar alguns assuntos assim que de repente se identifica contigo, né? Isso aí. De repente você vai, no decorrer da nossa conversa aqui, vai se sentir, né, num momento, uma situação difícil ou uma situação, né, parecida ou semelhante, e pode confiar no Deus ao qual nós do tabernáculo estamos servindo, né? Que você terá experiências com ele se você crer. Você terá experiências se você começar a ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu nasci num berço de... Meus pais são católicos, né? Eu nasci nesse berço cristão católico e frequentei toda a minha juventude ali, frequentei catequese, fiz toda a parte ali que os católicos fazem, né, catequese e tudo. E aí nós também nos envolvemos no grupo de jovens e tal, então a gente tem essa experiência. Na infância já tinha o contato. Já tinha contato.
Sim. E até meus pais são católicos, né? Eu respeito muito, né, a religião deles, né? E só que é aquela coisa que a Bíblia fala, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Eles me ensinaram a crer em Jesus, né? Então, hoje a Bíblia diz que posteriormente teu filho vai tomar o seu rumo, né? Mas ele vai saber dos princípios. Sim. Então, posteriormente, você vai ensinar o teu filho num berço cristão. Vai dar uma base boa para ele. Vai dar uma base boa para ele e posteriormente ele vai seguir o caminho dele. Independente da religião, mas ele vai estar maduro, vai completar seus 18 anos, ele vai ter, né? Vai poder fazer a escolha dele. E graças a Deus eu tive experiências com o Senhor e fiz a minha escolha, né? Hoje eu sou evangélico, hoje eu prego também, ministro a palavra do Senhor, né? Então, essa daí é meu início da minha conhecimento com o Senhor. Sim, né? Sim, maravilha. Quer falar alguma coisa? Voltando ali, quando pela primeira vez, como não estava falando, quando a primeira vez que o irmão entrou, colocou os pés dentro de uma porta da igreja, qual foi o primeiro sentimento que aflorou dentro do coração do irmão? Qual foi o primeiro tato que o irmão teve? Na verdade, eu acho que na nossa trajetória a gente, às vezes, por muitas vezes, que nem o irmão Rui estava comentando agora, que ele desde a infância ele pertencia à igreja, então sempre cultuou a Deus, né? Vamos dizer assim. Mas a gente sempre tem uma fase marcante, vamos dizer assim, um dia marcante, um acontecimento marcante. Daqui a pouco você lembra de algum para nos contar aí. No caso, a minha primeira experiência que eu tive foi por causa, tipo, de uma relação assim, que eu decidi empreender, né? Sim. Eu decidi empreender, então aí nós estávamos passando por uma situação difícil, né? No empreendedorismo ali, Sim. né? Onde daí começamos a aflorar, porque eu não sou de Caxias, né? Eu sou lá de Giruá, região das Missões. Isso. Conheço Giruá. Eu me formei lá em 2005 e vim para Caxias do Sul, né? Vim para Caxias do Sul, me formei e vim para Caxias do Sul buscar trabalho aqui porque todo pessoa tem seus sonhos, né? Quer conquistar, quer, né, realizar seus sonhos, quer conquistar e tudo. Então eu vim para cá porque o desenvolvimento bem maior. Sim, naquela época lá eu tinha um bom trabalho, tinha bons trabalhos lá. Só que naquela época era difícil a situação na área da agricultura, da área da agricultura, né? Então eu vim para cá, para Caxias, né? Então, com que idade? Eu vim em 2005, 25 anos eu tinha. 25 anos eu vim para Caxias do Sul. Daí eu vim só com o meu cobertor e o meu... Tô lembrando de uma situação minha. Força na coragem. E o meu computador, né? Sei. Morando de favor com a minha irmã, né? Que ela já estava aqui, né? E aí, posteriormente, ela decidiu voltar para a terra, né? Para próximo dos meus pais lá. Então, aí eu continuei aqui, permaneci aqui, né? Aí, nesse decorrer desse tempo aí, eu estudei para um concurso da Polícia Civil, não passei, né? Faltou um pouco, mas não passei. Estudei novamente para um outro concurso dos Correios, passei. Fiquei 5 anos no Correio, concursado. Só que eu queria mais. Eu queria, como eu fiz a administração, eu queria exercer essa atividade, né? Sim. Porque, né, deu 4 anos de estudo e tal. Eu lembro que na época, para mim manter o ônibus da faculdade, para poder, porque na minha cidade não tinha, aí eu me deslocava para outra cidade. Então eu comecei o meu empreendedorismo ali. Eu comecei fazendo o quê? Comecei fazendo trufas. Na época o bombonzinho era 25 centavos o bombonzinho, normal, assim, sabe? A minha trufa que eu vendia 75 centavos, né? Até o meu gerente disse: nossa, Rudi, como é que tu... Tipo, porque eu falei com ele, né? Eu disse, no meu intervalo, eu vendo uma botija assim de bombons, que é em torno, né? Eu falava quanto que eu faturava na época, né? E dava para pagar o meu ônibus, né?
da faculdade. E daí ele disse, mas em tão pouco tempo tu fatura isso que já, né? Então ali foi começando. Só que eu tinha que fazer o quê? Como o meu bombom era um pouco mais caro, e sempre os meus produtos, eu fazia com produtos com qualidade, mas eu botava o meu preço, sabe? Sim. Eu colocava o meu preço, porque teus produtos têm que ter um preço. Sim. Né? Se é para ser igual a qualquer outra coisa, né? Então, você tem valores agregados, você tem, né, como colocar. Sim. Entendeu? Tem tua margem que tu precisa ter, né? Então, aí começou meu empreendedorismo, né? Começou antes ali. Aí eu fiz toda a faculdade ali, né? Aí vim para Caxias. Aí eu passei no concurso dos Correios, trabalhei 5 anos. Só que eu queria crescer um pouco mais. Sim. Eu queria ter meu próprio negócio, né? Eu queria ter meu próprio negócio. Muitos acharam loucura, tipo, tu vai deixar uma carga, um cargo público ali, onde tem, né, perspectivas e coisa e tal, ninguém vai poder colocar pra rua, tem segurança e tal. E eu disse, não, mas eu... O pessoal tem o costume de falar o certo pelo duvidoso. Pelo duvidoso, né? Eu disse, não, praxe. mas eu vou ter que exercer. Eu vou ter que exercer essa atividade, né? Aí surgiu de eu comprar um estabelecimento comercial, de comprar um mercado, né? Surgiu de eu comprar um mercado. E aí eu fui pra na época na oração a gente reza, né? Sim. A gente era católico até naquele instante ali. Sim. Aí eu e minha esposa começamos a rezar, né? Dobramos o joelho na cama lá, começamos a rezar e coisa e tal, pra, né? Pra Deus nos dar, né? Essa oportunidade. Só que eu lembro que eu disse para Deus, me dá essa oportunidade. Só me ajuda ali, né, a comprar, né, tomar posse disso dali, que o restante eu administro, assim, sabe? Sim, sem noção, né? Sim. Mas o restante eu administro, porque, né, eu estudei para isso. A gente quer fazer dos nossos braços. Fazer com o meu jeito e tal, da força do meu braço. Aí conseguimos comprar, né? E aí fomos para dentro do estabelecimento, começamos a trabalhar. Só que todo mundo sabe que quem trabalha com o casal junto, assim, ainda mais quando não se tem muitos recursos financeiros, sim, sabe? Você tem que vender, tipo, que nem nós vendia, tipo, durante o dia, no início, né? Durante o dia, entrava aquela movimentação, ia pro atacado ou comprava, né? Sim. Para repor as mercadorias. Sim. Então era sofrido, né? E desgastante, porque era de domingo a domingo, né? Então um casal trabalhando assim dessa forma... Trabalhando de dia para comer de noite. Isso. Um casal trabalhando assim dessa forma... Sim. Todo mundo, você que está me escutando aqui agora, você sabe que você trabalhando com a tua esposa ou o familiar é desgastante, né? Toda a família trabalhando às vezes de domingo a domingo, né? Então é desgastante o relacionamento e coisa e tal, dá problemas e coisa, né? Então, só que houve um abençoado cristão, um irmão em Cristo Jesus, que ele participava do Tabernáculo de Deus Vivo, sim, né? E aí ele e a esposa dele começaram a trabalhar conosco ali. A esposa dele começou a trabalhar conosco ali. Aí ele convidou nós para ir no Tabernáculo Deus Vivo, né? Aí convidou para nós ir no Tabernáculo Deus Vivo e aí nós fomos pela primeira vez lá. Aí a igreja Tabernáculo Deus Vivo, como é uma igreja pentecostal, é aquela coisa, né? Começava o pessoal lá, falar em línguas e, né? Mais pegado. Alguns profetizar e aquelas... movimento todo. Os louvores, o movimento todo, e eu bem na frente ali, perto do alto-falante ali, eu, meu Deus, que... absurdo esse povo. Mas achei meio estranho, né? Eu disse, nossa, pensei no primeiro impacto, assim, né? Primeiro impacto. É meio uma confusão, assim, na mente do Na cara, paróquia não tinha isso? Na paróquia é o padre lá ministrando, coisa e tal, um violãozinho no máximo, sim, né? Sim, e tal, né? Uma canção só de voz e tal, né? Tudo mais na calma. Sim. E ali já esse fogo, esse negócio diferente, né? Sim. Aí nós começamos, né? Começamos a começar a frequentar e tudo mais, escutar as ministrações e tal, né? Só que daí houve do ministério anterior que o pastor Doraci participava, sim, houve o rompimento, fecharam aqui, né? Fecharam em Caxias do Sul, né? Sim. Aquela igreja ali. Sim. Só que daí passou ali um mês, 2 meses, né? Foi mais ou menos isso aí. Isso, deu na virada do ano praticamente. Na virada do ano. A virada do ano. Isso eu tava, né, frequentando a igreja ali, pegando o que podia captar ali, né? E coisa, e daí dá aquela
parece que foi uma frustração, sabe? Um baque, tipo uma frustração no sentido, agora que eu tava conhecendo algo que tava acreditando, e aí, né? Só que daí o pastor Doraci se reuniu com os obreiros e coisa e tal, né? E colocaram até no porão da casa do pastor, né? Colocaram no porão da casa do pastor a igreja Tabernáculo se iniciando ali. Eu me recordo que quando a gente iniciou, cada irmão trazia o banco de casa. Cada um trazia a sua própria cadeira, trazia seu próprio banco. O violão que nós tinha na época era um violão de nylon, sem captação nenhuma. E eu me lembro que ali iniciou o tabernáculo, né? A gente vai ter que contar essa história ainda aí. Vamos contar ainda. Então tem que trazer o pastor Doraci. Isso aí, vamos só interromper um pouquinho aqui, atrapalhar um pouco mais para descontrair. A esposa do irmão Rude comentou que o Moisés dá oi ali. Paz e beijos. Um abraço pro meu filho Moisés. Moisés, te amo. Moisés foi uma das bênçãos que Deus nos abençoa. Isso aí. Vamos só perguntar pro povo aí como que tá o som aí. Porque hoje a gente tem um mesário ali para nós. Um mês ali para nós para regular, feedback. Que é o nosso pastor Micael ali conosco. Obrigado aí, pastor. Eu me recordo também que nós que temos vou usar algo dentro de nós na parte do empreendedorismo, já vem desde berço. Eu me recordo que eu tinha 9 anos de idade e nós morávamos na cidade de Estrela. E na cidade de Estrela eu tinha brinquedo, foi assim que eu comecei a empreender. Eu tinha brinquedo e eu comecei meus colegas, que eu brincava com eles, não tinha. E eu comecei a pegar aqueles brinquedos e comecei a vender. E com o valor que eu tinha dos brinquedos, eu ia pedir para a mãe levar no R$1,99. Eu comprava mais brinquedo, levava para o bairro e vendia. E assim eu fiquei fazendo durante um bom tempo, até que eu tinha 9 anos de idade. Naquela época, em 2009, eu tinha em torno de 300 a 400 reais guardado. Uma criança de 9 anos ter esse valor. Naquela época. E o meu empreendedorismo começou muito cedo. E depois foi indo. Até hoje a gente, né, tá com o nosso negócio também. Então, é uma adrenalina, é algo que tu tem e tu vai, né, e te dá aquela, né, aquela força, aquela vontade de tu vê os resultados. Né? Sim. Diferente de alguém que está trabalhando, né? Hoje eu trabalho, tenho meu salário fixo, mas também eu tenho a minha outra fonte de renda, né? Também tenho uma outra fonte de renda que é a distribuidora de alimentos, que no caso eu trabalho, né? Também tenho os meus mercados que eu atendo, né? Antes eu tinha um mercado, só que o mercado foi à falência. Né? Sim. E aí hoje eu atendo mercados, né? Então é algo diferente, né? Isso dali. Entendi. Mas nós mais adiante vamos tocar o assunto aí. Mas já vamos tocar agora. Nessa área que o evangelista tocou. Quando o evangelista começou a frequentar uma igreja cristã evangélica e teve essa quebra na parte onde o evangelista empreendia, qual foi o sentimento? Porque normalmente o ser humano em si, a primeira coisa que ele faz, normalmente o cristão até de berço, né? A primeira coisa que quando acontece algo errado na vida, ou algo que ele está empreendendo, ou algo que ele está tentando investir, dá errado, quebra, ele nunca olha para ele e eu errei, eu preciso consertar, eu falhei em alguma área, mas a primeira coisa que faz é olhar para Deus e acusar Deus. Deus, era promessa, por que quebrou, por que não deu certo, o que aconteceu, o Senhor é o culpado, a fé se esvaia e a fé que dizia se ter, acaba por ali porque algo aconteceu errado. E o evangelista estava recém entrando dentro de uma igreja, e quando aconteceu essa quebra, qual foi a reação, qual foi a tomada de decisão que o evangelista teve? Bom, assim, nós não estávamos muito bem no relacionamento entre eu e minha esposa devido a essas turbulências e compromissos que tinham que ser honrados pelo mercado, né? Aí nós buscamos a igreja e começamos a frequentar juntos. Graças a Deus que eu e minha esposa fomos juntos, porque normalmente você que é cristão,
você sabe que é difícil o esposo e a esposa Sim. irem juntos, né? Ou decidirem, né, ir junto. Então, graças ao Senhor, né? Foi preparação do Senhor, né? Como muitos dizem, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? A gente foi para realmente a gente dar uma melhorada no nosso relacionamento, né? Sim. Então, e também eu fui mais verdadeiro, porque pela carne, sabe? Porque hoje eu sei o que é o espírito e o que é a carne. Né? Eu pela carne, eu fui pelo mercado, né? Porque, tipo, né, não, porque é a minha família, né, tipo, né, era só eu e minha esposa, né, não tinha uma... Sinceramente não é nem pelo mercado, mas é pela família, né? mas pela família, era o nosso sustento ali, Sim. né? Eu larguei tudo, né, um emprego fixo pra, então ali era a minha renda, né, minha fonte de renda. Então, aí nós entramos ali, nós dois começamos a orar, a conhecer o Senhor, né, Deus foi trabalhando em mim, Deus foi trabalhando na minha esposa, até que eu tive realmente, como tu perguntou, do primeiro encontro com Deus. Sim. Um dos primeiros encontros de fé com Deus, sabe? Eu posso afirmar que foi Deus no negócio. É que eu resolvi, né, fazer um propósito com Deus. De dizimar, como é importante o dízimo. E o dízimo é para ser guardado. É uma coisa que guarda a pessoa. Se tu exercita a fé do dízimo, o dízimo tem o propósito de Deus estar guardando o que você possui, repreendendo é um mandamento com promessa, né? É um mandamento com promessa. Então eu decidi, não, Deus, olha, eu quero meu salário de 10 mil reais, Senhor. Eu quero meu salário de 10 mil reais. E eu comecei a dizimar daquilo ali. Mesmo o mercado estando em saldo negativo. Sim. Né? Eu fiz esse propósito com o Senhor, né? Aí comecei a honrar ali, É um verdadeiro voto com Deus, né? Voto que, né? Sim, porque é legítimo. Isso, mas pela fé. E testificando o encontro com Deus, assim, pela fé, meu dos primeiros encontros foi que eu tinha aquela época era em torno de 2.500, mais ou menos, o valor da luz para pagar do mercado, sabe? Sim. E tinha 2 boletos, 2 ou 3 de luz para pagar. E só para começar, para entrar no mercado era, né, apertava assim para erguer as portas, né? Sim. Então acabava a luz, não abria. Nem o mercado não abria, nem o mercado não podia abrir, então não podia nem faturar, né? Sim. Se cortassem a luz. Sim. E dava para nós ver o contador de luz, que embaixo era a sala comercial do mercado e em cima tinha prédio, né? E tu fica 30 dias, 45 dias, assim, sem pagar a luz aí, para ver se já não vão cortar, né? Então, ali, vinha o pessoal da RGE ali, olhava e abria aquele contador e a minha esposa corria lá e dizia, Rudy, eles estão ali, vão cortar a luz. E eu dizia, calma, Deus não vai permitir, né? Deus não vai permitir, calma, não vai permitir. Em nome de Jesus, não vai permitir. Aí eles vinham, às vezes vinham 2, 3 vezes na semana ali, né? Só que daí eles cortavam de cima, né? Dos outros, do prédio, de alguma pessoa, coisa assim, né? E o nosso não cortava, né? E aí, imagina a tensão, né? Nossa, a tensão de ali. Casa aí, tu imagina. Imagina a tensão, né? Tu vê ali, o pessoal vinha ali e aí, pronto, agora acaba tudo. Porque, né? E como é que eu vou pagar daí tudo? Daria uns 5 mil reais, né? De luz, desembolsar, porque só depois que tu paga que daí tu vai, né? Olhando profundamente, é um teste de Deus na tua fé. É um teste de Deus na minha fé. Então foi um dos primeiros contatos com o Senhor, assim, na fé, sabe? Foi essa situação assim. É verdade. O que mais? Assim, a gente sabe que nem você tinha comentado ali, da questão do voto, que é muito importante, né? Geralmente o povo às vezes está numa situação difícil financeiramente, ou enfim, o problema que tiver na vida, a gente faz um voto com Deus, né? E esse voto pega uma área da tua vida que vai te fazer falta realmente. Tu vai fazer literalmente um voto com Deus, né? Então tu vai sacrificar, né? Tu vai te sacrificar para ter uma resposta de Deus, vamos dizer assim. E você fez esse voto, né? Que você tinha comentado. E como foi essa resposta? Daí as respostas é a seguinte. Até o Elian participou, né, Elian? Que
do início que nós começamos na igreja, né? Começar, né, na igreja, deu o que? Não deu um ano, deu uns 10 meses. Deu uns 10 meses. Aí, Deus preparou meu coração, Deus preparou o coração da minha esposa e a gente resolveu fechar o empreendimento. A gente resolveu fechar o mercado. Só que para ver como Deus é tão grandioso e me guardou, cuidou de tudo, assim, sabe? Foi que nós fechamos o mercado e nós tínhamos dinheiro para 1 ou 2 fretes, né, para fazer. E foi, acho que foi 6 ou 7 fretes imagina o mercado, né? O mercado é um portinho. Imagina. Né? Imagina freezer, isso, aquilo, gôndolas. Não era um mercado pequeno de esquina. Não era um mini mercado, era um mercado. Grande, um mercado bem grande. Daí Deus preparou, e lembrando, né, que não deu quase um ano da nossa igreja. Imagina, nós estávamos numa garagem onde a igreja não tinha nem. Deus proveu para a igreja. Olha, deu 3, tipo assim, se tu vai emendar, daria 3 pavilhões grandão, né? 3 pavilhões grandões. Quem conhece o Leites Pampa, aqui em Caxias do Sul, ali, a igreja Tabernáculo saiu daqui da garagem e foi pro Leites Pampas, pavilhão da Leites Pampas, aqui em Caxias, né? Então, tinha espaço lá para nós colocar. Se eu não dependesse do Senhor, eu não tinha onde guardar nem um freezer daqueles na minha casa, né? Sim. Então, para te ver que Deus prepara tudo. Com certeza. Desde que tu se aplique a Ele, né? Se coloque à disposição dele. Então, voltando ali ao frete ali, no momento que nós fechamos o mercado. No momento que nós fechamos o mercado ali, nós fechamos o mercado com esse valor aí, de pagar no máximo 2 fretes, e deu 6 fretes. Só que Deus é tão grandioso que os caderninhos, sabe? Porque mercado assim, né? Tem caderno, tem isso, né? Então os caderninhos ali, alguém veio pagando um pouco, outro pagando outro pouco e coisa e tal, e aí a gente conseguiu, até alguns irmãos, né, se ajudaram nós ali, pagaram algum frete, coisa para nós também. Então Deus preparou e conseguimos, né, deixar proveu. E Deus proveu, né? Só que daí eu não estava trabalhando, minha esposa também não estava trabalhando, né? Só que eu estava tão descansado, irmão. Irmãos, assim, no sentido daquela segurança de que Deus, agora eu vou tirar uma férias, porque 5 anos eu nunca tirei férias. Imagina o dono de algum estabelecimento comercial que está acompanhando aí, ou, né, de algum comércio, alguma coisa, vai tirar férias, só se tá, né? É claro, tá tudo andando, tudo certo, né? Mas mesmo assim, é aquela coisa, como é que é o telefone não para de tocar. E o boi, como é que é o dono que engorda a boiada. Então, tinha que estar nos olhos do... Sim. Mas Deus preparou, né? Aí eu resolvi descansar no Senhor. E aí fiquei em casa mais ou menos não deu uma semana, assim, mais ou menos. E aí a minha esposa começou a trabalhar. Ela começou a trabalhar, porque eu não consegui trabalhar. E pela Bíblia, quem é o provedor, né, protetor e coisa, é o esposo, é o homem, é o varão que tem que prover, né, biblicamente. Aí ela começou a trabalhar. E aí eu ficava em casa, né, tava orando, né, lendo a palavra, né, e descansando no Senhor. Aí ela dizia, mas e não vai soltar algum currículo? Eu disse, não, tô esperando o Senhor. E daí ela chegava outro dia e dizia, mas e tu não vai sair procurar serviço? Eu disse, não, tô descansando no Senhor. E aí, meu tio e minha tia me convidaram para ir para nossa cidade, né? Cidade natal lá. Me convidaram para ir para lá e eu não tinha dinheiro assim para ir, né? Mas eles disseram, não, Rudy, vamos de carona, vamos para lá. Daí eu peguei e fui, né? Fomos passear lá, bem descansado, assim, crendo no Senhor, né? Sim. Aí eu viajando, deu 3, 4 dias ali, passeando lá, daí a minha esposa me liga, Rudy, que é o nosso vizinho, né? Nosso vizinho ali disse que tem a empresa que ele trabalha lá, estão precisando de gente para trabalhar, né? E ele falou de ti, coisa e tal, e aí eles estão interessados em te contratar, né? E só que eles estão precisando urgente, né? E aí eu disse, não, então tá, nós estamos indo, né? Já, no próximo dia nós já estamos indo, então vamos para lá, eu vou, né? Sim. Tá, daí a gente retornou, né? Vai procurar pra vaga. Retornou, eu retornei e aí fui lá pra entrevista, né? Foi pra entrevista e me ofereceram um salário X, assim, daí eu disse, olha,
por esse valor eu não tenho condições de trabalhar, né? E eu preciso de um valor tal, né? Porque precisa se manter, né? Tem a família, isso e aquilo, só que eles queriam pagar o salário, né? Para a empresa, né? Para as empresas eles querem pagar sempre o mínimo possível, né? Por causa de custos, né? Sim. E daí eu disse, não, desse valor eu não posso, não tenho condições, né? Mas se nós fechar por tanto, né? Aí o dono lá disse, tá, eu vou ver então. E daí eu voltei para casa e fui para oração, né? Fui para oração e descansei do Senhor. Aí me ligou e disse, não, vamos lá, vamos fazer um teste, coisa e tal. Aí fui lá, fiz um teste, coisa e tal, e daí fui ficando e tal, e aí eles me contrataram, né? E pelo valor que eu tinha estabelecido, né? Pedido ao Senhor. E Deus está me honrando até hoje, faz 7 anos, quase 7 anos que eu tô lá. Também o ministério também é quase 7 anos. Também lá que Deus veio para ver, então que as coisas acontecem. Andam junto. Andam junto, as coisas acontecem. Isso aí. Eu me recordo que teve, na época quando o evangelista fechou o mercado, a gente teve lá ajudando, na época da mudança a gente esteve lá ajudando, né? Eu, o pastor Micael. Uma mão grande mesmo. E eu me recordo que foi realmente, a gente não parava de ir, voltava com o caminhão, voltava com o caminhão, voltava com o caminhão. A gente colocou todas as coisas no pavilhão lá, Deus honrou. Eu me recordo que até na época o evangelista falava, agora eu vou viver só de amor. O evangelista falava, agora eu e a Diliane vou viver só de amor. Então, ali, olha só como Deus faz as coisas, né? Na época o evangelista estava buscando um conserto na vida conjugal, e no fechado mercado o evangelista teve ali a oportunidade de poder ficar mais tempo com a esposa e consertar a vida conjugal, consertar aquilo que precisava ser consertado, para ver a forma e a maneira que Deus trabalha. Foi eliminada uma boa parte de problema. Para ver a forma que Deus trabalha. Não tinha tempo para a esposa, agora tu vai ter tempo para a esposa. A forma que Deus trabalha, né? Não adianta, né? É verdade. Logo depois, eu me recordo também que a irmã Eliane o evangelista já tinha tentado ter um filho, né? E estavam numa tentativa diária ali, né? Vamos dizer assim. e não tava vindo, né, Rudi? E eu me recordo que foi uma das bênçãos que o evangelista recebeu. Não sei se o evangelista quer contar, fica à vontade. Sim, não, isso é algo bem marcante na nossa vida mesmo. Bem marcante, porque até então eu e minha esposa, a gente morava juntos, só que a gente não era casado nem no civil. A importância, ó. Olha só. Não era casado nem no civil. Você que tem um relacionamento com alguém assim, eu e minha esposa não éramos casados no civil, então a gente não era, pela lei a gente não era casado, assim, claro que tem, né, mas assim, o que tem a lei do homem e tem a lei de Deus, né? Sim. E também nós não éramos casados na igreja. Então a gente estava tentando ter filhos. Até ela teve situações assim, 2 situações que chegou a engravidar, só que não segurava, ia uns 2 meses assim e não conseguia segurar, né? Então aí a gente já estava na igreja, né? Não, duas vezes não estava na igreja, né? Mas aí nós estava tentando e não conseguia. E aí conversamos com o pastor e tudo, aí o pastor nos orientou a gente colocar nosso relacionamento, né, devidamente casado, né? Daí a gente casou no civil, aí posteriormente a gente casou na igreja, né? E aí se foi essa frustração de não conseguir engravidar. Demorou bem pouquinho ali, eu não sei recordar o tempo, mas depois que nós casamos e tudo, nos alinhamos, né? Porque é importante a esposa e o esposo estarem alinhados perante o Senhor. Sim, né? Sim. Não basta, no caso, você frequentar uma igreja, ou você tem que ter o discernimento de que para Deus são dois são um só. Sim, né? tem que passar todo o processo. Isso, todo o processo. Então a gente se alinhou nessa situação, né? Nós casamos no civil, casamos no religioso, né? Ali tivemos a bênção do pastor Doraci. Amém. E aí veio Moisés.
Daí veio ela engravidou no Moisés, né? Só que para te ver que o inimigo não gosta que as pessoas começam a se colocar numa posição aonde agrada ao Senhor. O inimigo não gosta que você e o teu esposo estejam numa comunhão ou estejam começando a ficar próximos um do outro de bem aos olhos do Senhor, né? Sim. Então, ele veio aquela situação de que perigo, né, dela também, né, perder o bebê, né? Só que daí a gente começou a orar, começamos, né, a orar, a clamar ao Senhor, e Deus foi guardando a gestação, foi guardando, e aí nós não tínhamos muitos recursos, mas Deus foi provendo, e aí o Moisés, daí levanta profeta, a importância de a gente ter, né, um sinal de Deus. E na casa Tabernáculo do Deus Vivo a gente tem esses sinais de Deus. Ter uma palavra, uma direção de Deus. Verdade. Uma palavra, uma direção de Deus, e também um profeta. Quando o profeta lança algo sobre tua vida, você está sobre uma palavra, sobre uma profecia. Tem também a profecia que é a própria Escritura. A Bíblia, ela é uma profecia para a nossa vida. Sim. Então a gente estava sobre uma profecia de um profeta, né, que falou que a Neliane ia ter filho, né? Então se cumpriu, né? E nós estávamos também sobre a aliança com o Senhor, né? E geralmente quando a gente está numa situação de prova mesmo, que tu tem várias adversidades do mundo, da medicina, de tudo, às vezes a gente acaba deixando o medo se sobressair, né? Deixa o medo às vezes tomar conta, e aí é onde vem a prova de Deus, e Deus diz assim, ó, eu tô aqui, né? Como levantou o profeta. Por isso a importância, né, que a gente já tocou várias vezes aqui no Midcast, que é a importância do que tu tá ouvindo e para quem tu tá dando teus ouvidos. E naquela época eu me recordo que concentrado, direto na igreja, sempre ouvindo uma palavra, tá ali, tá em casa, tá ouvindo um louvor, tá ouvindo uma ministração, então tu alimenta a tua fé. Então tem muita gente que recebe uma palavra profética, mas aí chega a primeira coisa, um dos pontos que a gente mais erra, né, é sair contando vitória antes do tempo. Sim. Uma das coisas que eu aprendi que a gente não faz é falar salário pros outros, porque da natureza do ser humano é sempre ele te invejar. Se tu ficar melhor do que ele, é da natureza humana. O cara vai te invejar. Ele vai querer o que tu tá, na posição que tu tá, ou ele vai falar que tu não merece, ou ele vai te amaldiçoar. Verdade. Então, dos pontos que a gente não faz é falar quando tu recebe, ou contar a vitória antes do tempo. Deus, ele lança uma palavra profética, ele faz, e a primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? Vai lá no Instagram, vai no WhatsApp, vai no Facebook, procurar inimigo. Procurar inimigo. Então, aí as pessoas que começam... Na verdade, coloca um alvo lá, né? Isso, coloca um alvo, acerta em mim. E começa, aí as pessoas, aí a gente começa a receber palavra. As pessoas começam a vir, não, mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que realmente Deus falou? Será que vai acontecer desse jeito? Será que vai acontecer dessa forma? Começam a colocar dúvida no nosso coração. E tudo que Satanás quer causar é dúvida no nosso coração, exatamente, né? Exatamente. Quando a gente tem uma palavra determinada, uma palavra profética, uma direção divina de Deus sobre as nossas vidas, tudo que Satanás quer fazer é colocar que a gente entre em dúvida, pra gente questionar se realmente aquilo que Deus falou vai acontecer ou não. E eu me recordo que o evangelista estava ali firme, estava ali na busca. Não, Deus falou que vai acontecer. Me recordo que o evangelista falava, e não demorou muito tempo ali, apareceu a irmã Neliane ali, grávida ali, segurando com Moisés, e logo depois de 9 meses ali, já estava com Moisés nas mãos, já estava glorificando o nome de Deus. E foi lindo de ver a forma que Deus trabalhou, e a forma que Deus tem trabalhado até hoje na vida do evangelista, né? O evangelista depois veio numa crescente, começou a ministrar a palavra, começou a fazer a abertura de culto, e a forma que o evangelista traz a palavra é uma forma de ensinamento, é uma forma que quando tu senta para ouvir, tu concentra, tu
crava Sim. a cabeça ali e tu aprende muita coisa. Então a verdade. forma que Deus foi trabalhando foi uma forma muito bonita, foi uma forma muito linda, a forma que Deus começou a trabalhar na vida do evangelista. E logo após, depois eu me recordo que até faz pouco tempo que teve uma profecia do pastor Suédio sobre a vida do evangelista, que Satanás estava tentando envergonhar o evangelista. E Deus deu vitória. Não sei se o evangelista quer contar para nós. Tem. Mas antes do pastor tem de outra. Apóstola. Ela é de Farroupilha. Farroupilha. A apóstola de Farroupilha, ela lançou uma palavra profética sobre a minha vida, de uma visão que ela teve, né? Não sei se tem para lançar ali. Dá pra gente colocar, a gente vai colocar lá no YouTube. Vai colocar lá no YouTube. Aí, se você puder acompanhar lá, você vai ver aonde ela lançava a profecia sobre a minha vida, que ela contava assim, que vinha letras douradas, muitas letras, e eu tenho chamado. Um dos chamados que eu tenho é os chamados de pregar o evangelho, né? De pregador. Então vinha essas letras assim, e realmente é preciosidade, né? A palavra do Senhor é preciosidade para cada um de nós. Sim. Né? Quem lê a palavra tem aquela confiança, né? Por mais que esteja turbulência, por mais que você esteja numa situação bem difícil, por mais que você esteja, né, a sua casa, o seu casamento num relacionamento tumultuoso, mas por mais que você tenha isso, você que está lendo a palavra, você tem uma palavra de conforto e Deus vai te dando a orientação, né? Como tem aquela passagem, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Então, sim, você vai vendo, você vai conhecendo a palavra, você vai tendo aquela certeza de que, né, Deus está no negócio. E é como o evangelista ele já comentou, o que a gente alimenta vai estar multiplicando isso dentro de nós mesmos, né? Então a questão da oração, do louvor em si, a gente ouvir isso é fundamental pra gente. Às vezes tu tá com o coração apertado, tá com o coração, uma situação difícil, ou um problema financeiro, enfim, né? Vai pra Bíblia, louva, que nem a gente tá acostumado aí já no tabernáculo, questão salmos, provérbios, enfim, né? Voltando e ela lançou essa profecia sobre a minha vida, que vinha letras, e as letras estavam se colocando no seu devido lugar. E essas letras que estavam se colocando no seu devido lugar, estava escrito providência. E eu tomei posse daquela palavra. E ela ainda disse: pastor Doraci, Deus está entrando com providência na vida dele. Deus está entrando com providência na tua vida, desde que você creia na palavra do Senhor. Desde que você acredite que há um Deus nesta terra e há um Deus nos céus, que é o mesmo Deus. Este Deus tem para a tua vida muito. Deus quer a tua família restaurada, Deus quer o teu esposo abençoado, você sendo uma bênção para o teu esposo sendo uma bênção para você, para os teus filhos. Deus quer tudo isso para a tua vida. Eu sei porque agora eu estou desfrutando dessas situações, só que eu passei por situações difíceis, como todas as pessoas passam, né? Sim. Todo casamento, todo relacionamento, todas as finanças e tudo passa por situações difíceis. Só que aquela certeza num Deus vivo, aquela certeza num Deus que está te guardando, te protegendo, que a promessa dele é prover para ti, a promessa dele né, para que você tenha vida e vida em abundância. Então, isso você tem que acreditar. Sim. Né? Você tem que acreditar. Só que é um processo. Eu passei por muitos processos. Né? Suporte o processo. Eu passei por muitos processos. Então, ela lançou isso sobre a minha vida. E realmente, Deus começou a colocar as coisas no seu devido lugar. Deus começou a colocar as coisas no seu devido lugar. E eu dou graças ao Senhor por, né, participar de uma igreja séria, que é o Tabernáculo Deus Vivo, participar do pastor Doraci, com o pastor Doraci, que é um pastor sério, os pastores que nós temos, o Micael também, bem usado por Deus. Tem o pastor Cid também, que tem uma bagagem também de ensinamento muito grande. Muito grande, teve então, conosco aqui. Então Deus foi estruturando, assim como, claro, de uma forma diferente na minha vida, sim, mas também o tabernáculo do Deus vivo, Deus foi trabalhando, Deus trabalhou, Deus apertou o tabernáculo do Deus vivo. Deus apertou o tabernáculo de Deus vivo. Deus fez, chacoalhou, como os profetas falaram, vou chacoalhar a igreja, vou chacoalhar a coisa. E é nesses momentos que chacoalha a igreja e vai ver quem é a raiz. Quem é a raiz para o seu ministério. Se você congrega em algum ministério, você seja a raiz no seu ministério.
Você honra seu pastor, honra toda a igreja, toda a estrutura, porque é um conjunto. Pega né? junto. É um conjunto. A gente costuma dizer que agora o evangelista estava falando sobre sacudir, e realmente Deus falou que no ministério ele iria passar o vassourão de fogo e que realmente ali ia se sustentar os verdadeiros adoradores. E igual o evangelista falou, ali só ficou raiz. Nutella foi tudo embora. Os Nutella foram tudo embora, cara. Mas Deus abençoe todos aí. Deus abençoe todos. Igual o evangelista estava falando, depois dessa profecia vem uma profecia, eu me recordo, vem uma profecia do pastor Suédio, e logo após, não me recordo se foi antes que o evangelista já tinha recebido a vitória ou se foi pós a profecia, que veio a resposta daquilo que o profeta tinha entregado. O pastor Suédio, ele me entregou que Satanás tentou me envergonhar. É forte, né? Financeiramente. Satanás tentou me envergonhar financeiramente, né? E realmente houve, no caso, devido a situações do mercado, que eu não consegui pagar umas situações ali, não consegui pagar, honrar, né? Me colocaram na justiça, né? E aí começou a correr na justiça essa situação, sabe? Mas eu me segurei no justo juiz. Eu me segurei no Senhor. Sim. Né? Que é nosso advogado, o Senhor é nosso advogado e o Senhor é nosso justo juiz. Então, que nem diz a oração do Pai Nosso, o pastor Cid estava ensinando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, começa. Né? Assim como Deus, ele é meu pai, é pai daquela pessoa também, ou daquela pessoa que também me colocou na justiça. Então, a gente quando, né, tá numa situação dessa, a gente tem que orar para que aconteça o justo juiz mesmo. Por quê? Porque o Senhor é meu pai e é pai também da outra pessoa, da outra parte, né? Sim. Então, Deus foi trabalhando numa forma, né, nessa situação que se estende faz uns 7 anos também, né? Deus foi trabalhando. E só que assim, aquela situação, né? Quem está com algum processo na justiça, você que está com um processo na justiça ou coisa assim, você sabe como é trabalhoso, é doloroso, você não tem uma segurança, você não pode fazer um investimento porque vai que, né, o juiz vai lá a ponto de te tomar alguma coisa, algum bem. Angustiante, né? É angustiante, é uma angústia. E a igreja também, passou por essa situação. A igreja passou por uma situação difícil assim. Só que para te ver, quando você está numa congregação séria, né? Toda a igreja participa de situações semelhantes, sabe? Porque naquela semana que Deus entrou com a situação na justiça ali da igreja, né? Sim. Né? Com as respostas ali, né? E dando vitória para a igreja. Naquela semana, deu 3 dias depois, veio a pessoa que no caso tinha me colocado na justiça e disse que estaria sujeita, né, a fazer bem parcelado, né, resolver a situação, porque para a parte dela também, ela hoje, por misericórdia do Senhor e graça do Senhor, né, ele também conheceu a Cristo. Né? Melhorou a tua condição de pagamento, vamos dizer assim? É isso? Isso, agora ficou bem suave, assim, né? Sim. Então ainda eu estou negociando com essa pessoa, estou negociando com ele ainda, e Deus está no negócio. Só que anteriormente, né, não só na situação dele, tinha outras também situações para resolver, que estava sendo resolvida, umas já foram resolvidas, né? Para te ter uma ideia, parte de carnes e coisa, eu estava devendo mais de 40 mil reais. Né? Mais de 40 mil reais. Tem gente que se mata por 5, né? Tem gente que se mata por 5, tem gente que, né? Só que Deus foi trabalhando, dando condições de né, alguns equipamentos também, daí eu saldei as dívidas que tinha e coisa e tal, né? Então Deus foi preparando, sabe? Sim. Então, para te ver, se tu se segura no Senhor, já era para estar resolvida essa situação, né?
Só que Deus tinha um propósito comigo, como Deus também tinha propósito com a outra pessoa. Sim, né? com certeza. Então, isso dali, hoje eu louvo e agradeço ao Senhor, né? Porque foi um processo, né, que nós estávamos passando, e Deus foi preparando meu coração, sabe? Deus foi preparando meu coração para descansar nele. E então, para te ter um Deus na tua vida, tu tem que ter temor, né? Eu tinha temor no Senhor e tenho temor no Senhor, né? Então eu não tomo um passo assim, porque eu poderia muito bem, no caso, colocar outro estabelecimento comercial, porque eu tinha todos os equipamentos. Eu poderia muito bem colocar um outro, né? Sim. Outra situação comercial, podia muito bem me virar, sim. né? Antes de começar o mercado também, eu, né, comecei trabalhando nos Correios e comecei a vender pão, comprei forno, isso, aquilo outro, e fui trabalhando. Sim. Então eu podia, né, tinha outras maneiras, só que daí eu iria para a força do braço. Exatamente. E a força do braço tem seu preço, né, evangelista? Nós estávamos conversando hoje à Verdade. tarde a respeito disso. Eu conversava com o Franco e falava: eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida e um direcionamento de Deus, mas debaixo de uma palavra profética e de uma direção divina de Deus, tu pode, por querer, vamos se dizer assim, ajudar ele, acabar atrapalhando. É como o pai mexendo no carro, e aí o filho vai e começa a querer mexer também. O pai fala: pai, quero te ajudar, pai, quero te ajudar. E tudo que o pai fala pro filho: filho, tu quer me ajudar? Só fica quietinho ali. E quando a gente tá debaixo de uma palavra de Deus, é da mesma forma. Tudo que Deus quer que a gente fique ali, ó, quietinho no cantinho, só olhando o pai trabalhar. E Deus trabalha da mesma forma com nós. E eu tô até fazendo uma negociação. Futuramente, se Deus me honrar e for direção de Deus, o pessoal vai ficar sabendo. E eu conversava com o Franco, mas mesmo fazendo essa negociação, ainda não assinei nada. Eu tô esperando Deus me responder se realmente é para mim fazer ou se não é para mim fazer, porque é como o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha aquilo que o pai tinha conquistado ao longo da sua vida, e depois ele trabalhando com o pai já sabia que aquilo que era do pai era também do filho. Só que o filho, ele quis fazer o quê? Antecipar aquilo que já era dele por direito. E tudo que Satanás quer que nós fizemos é antecipar aquilo que Deus já prometeu às nossas vidas. Fazer aquela força do nosso braço. Não, Deus me prometeu que eu vou ser empresário. E aí tu não dobra o joelho e não vai pedir para Deus, não vai nem clamar para Deus, pedir uma resposta se realmente é para te abrir um empreendimento, se é para te fazer algo, e vai e fala: não, porque Deus falou, eu vou fazer do meu jeito, eu não peço para ninguém, eu não peço nada, e eu vou e faço, eu tenho condições, Deus me deu condições de fazer, não peço nada para ninguém, vou e simplesmente abro. Na verdade, tem gente que pensa que na força do braço dele ele vai fazer e Deus vai ajudar naquela situação. Vai ajudar, mas não é. Daqui a pouco tu tá no tempo errado. Daqui a pouco tu tá fazendo. Tu tem um processo para passar antes, mas e aquilo que era para ser bênção, que Deus falou que ia fazer sobre a tua vida, porque tu pegou antes do tempo, se torna maldição. Quando Jesus, ele tava conversando com o Franco hoje à tarde. Quando Jesus, ele foi pro deserto ficar os 40 dias. Aí chegou Satanás lá e falou: ó, faz virar essa pedra, faz virar pão. Aí Satanás levou Jesus até um pico mais alto. Aí falou para Jesus: é só tu se curvar perante mim, que tudo isso aqui vai ser teu. Sendo que tudo aquilo que Satanás falou, porque tu vai ser adorado por tudo isso, já era dele por direito. Mas Satanás queria que ele pegasse antecipado. E aí a antecipação se torna uma maldição na nossa vida. Então uma desobediência, uma desobediência, por não saber esperar, exatamente, por ansiar o coração. Então, o saber tomar a decisão debaixo de uma palavra profética e na hora certa, no momento certo, descansar em Deus é muito importante. E eu creio que foi isso que aconteceu na vida do evangelista. Tinha a possibilidade de abrir empreendimento, tinha tudo na mão, todo o material, tinha tudo, poderia fazer, mas não, eu tenho condições de fazer isso. Que eu conversava com o Franco hoje à tarde, eu falei: isso que é o mais importante, é isso que Deus quer de nós. Quando a gente só tem uma saída e a gente fala assim: não,
só tenho isso para fazer. Aí a gente pega e dobra o joelho e fala, Deus, é para mim fazer isso? Mas peraí, tu só tem isso para fazer. Deus, é para mim fazer, porque se for para mim fazer, aí eu vou fazer. Mas peraí, tu só tem uma saída. Agora eu quero ver tu tomar essa mesma atitude quando tu tem várias saídas. Quando o dinheiro tá folgado no bolso e tu pode decidir fazer o que tu bem entender e o que tu bem quiser. Mas tu decide esperar em Deus e esperar Deus falar para ti, vai pra direita, vai pra esquerda, vai pra frente, caminha. Esperar o direcionamento. Esperar o direcionamento de Deus. E isso foi uma coisa que eu errei na minha vida. Eu tomei muitas decisões antecipadas. Nunca, né? Pela força do meu braço. Decidi fazer muita coisa e acabei quebrando a cara. E eu falei, cara, a partir de hoje eu não tomo mais nenhuma decisão, eu não dou mais nenhum passo. Enquanto Deus não falar pra mim, anda, eu não ando. Enquanto Deus falar pra mim assim, assina, eu não assino. Então, a gente viver a vida confiando e sabendo que aquele que já viu o final da nossa história, ele tá dizendo pra ti, vai pra frente, vai pro lado, vai pra esquerda, vai pra direita, ele tá te direcionando, e confiar em Deus. A gente sabe que, logicamente, a parte teórica, como a gente sempre diz, a parte teórica é muito linda, de a gente ler a palavra de Deus, meu Deus, olha só que maravilha, porque praticar. Deus vai fazer, mas a prática ela é dolorosa, ela machuca, ela te angustia, mas saber e confiar que Deus está contigo, não uma tem, coisa né? marcante, sim, e para quem e para quem não conhece, assim, ou não tem essa intimidade com Deus, sabe, pode achar estranho nós dizer, não ouvi Deus, não vi Deus confirmar, ou, né, como é que é. Eu tive uma experiência por desobediência à voz do Espírito Santo. Eu tive isso. Daí você que está assistindo essa live assim, você vai perceber, mas como que eu ouvi a voz do Espírito Santo? Como que... Mas é tipo, você ouviu na tua mente assim, tu vai ouvir as palavras assim. Você vai ouvir a palavra. Uma experiência que eu tive com isso daí, porque eu tive, pela misericórdia do Senhor, oportunidade de ministrar para as pessoas que iam fazer batismo, né? Iam se batizar nas águas, né? Porque a nossa igreja, ela ministra, ela ensina, né? É isso, aquilo, como é que é, né? O que é Deus, o que é encontro com Deus, uma nova criatura, né? Como é que você vai, né? A partir do teu batismo, né? O que você vai fazer, ou como é que, né? Tudo a gente ensina. Então, eu tive a experiência de ministrar para os alunos, né, que queriam se batizar, para as novas pessoas que queriam aceitar a Cristo de todo o coração e no batismo, né? Então, eu tive, acho que 2 turmas, aí posteriormente na terceira turma ou quarta turma lá, nós fomos num retiro, né? E aí, nesse retiro, eram outros professores que tinham naquela turma, eram outros pastores que estavam ministrando, sabe? Era outra equipe que estava fazendo a ministração para aquela turma ali. Só que aquilo que Deus coloca na tua vida, aquela unção que Deus coloca na tua vida, essa unção, ela não sai de ti. Sim. Né? Tipo, tem unção de pregadores dali, tu pode se desviar da palavra de cristal, pode correr dela. Tu pode correr dela, tu pode não estar pregando no público, tu pode não estar pregando, né? Mas tu vai estar falando, né, para alguma outra pessoa. Então, ali, naquele retiro lá, eu pensei assim, né? Era na água lá, o pessoal ia entrar na água e tudo, e aí eu tava com meu celular, mas meu celular novinho, cara, não tinha 1 ano de celular. Novinho o meu celular. E aí eu fui lá tirando foto pessoal, tirei foto minha, do Moisés e tal. E aí o Espírito Santo ministra, né, no meu ouvido assim. Eu ia guardar o celular, que já ia começar, né, o batismo. E daí nas águas. E daí eu ia guardar o celular assim no bolso. Daí o Espírito ministra, não guarda no bolso que tu vai entrar na água. E daí eu disse, não vou entrar na água. Falei bem assim, cara, parecia que eu tava falando com uma pessoa, sabe? E daí o Espírito disse, não guarda o celular no bolso que tu vai entrar na água. E daí eu disse, não, mas não fui eu que ministrei sobre, né, pra ele, não foi eu que dei os ensinos nem nada. Tá, aí veio pra me colocar no murinho assim, mas eu disse, não, mas eu não vou entrar na água. Peguei e botei no bolso. Botei no bolso e fui junto com o pessoal, dos familiares que estavam ali assistindo o batismo, fui ali junto. E aí entra o pastor Horaci, entra o pessoal que tinha ministrado. E daí é para começar, daí o pastor Horaci chama, Rudy, vem aqui nos ajudar
Vem aqui, nos ajuda aqui. E eu, não, então tá, vou lá. Peguei e fui. E entro na água no celular. Caiu no esquecimento. Desobediência, cara. Desobediência. E senti na pele, porque custa, né? No bolso. Senti no bolso. Né? Mas para ver que a importância, né, de estar sensível, ouvir e obedecer. Verdade. Ouvir e obedecer. Verdade. O pessoal, normalmente é uma pergunta que eu mais escuto, né, quando eu começo a conversar. Pessoal, mas como ouvir a voz de Deus? Como que tu ouve a voz de Deus? Como que Deus fala contigo? Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo e que não é a voz do meu pensamento? E a explicação que eu sempre digo assim: a voz de Deus é uma voz que ela se sobressai sobre todos os teus pensamentos. É aquela voz que parece que todos os teus pensamentos, porque a mente humana, ela pensa 24 horas tá pensando, tá trabalhando, não para. Tá dormindo, tá pensando mais do que quando tá acordando. Não tem, é igual eu falar agora pro pessoal, pensa num Fusca rosa. Todo mundo pensou. Entendeu? Não tem. Já imaginou, né? Já imaginou. Então, a mente dela trabalha todo instante, ela tá trabalhando todo momento. Só que quando Deus ele fala contigo, é como se o volume de todas essas vozes dentro da tua mente eles abaixassem e fica só aquela voz ecoando dentro de ti. E aí tu fica, cara, não, isso aqui é meu. Quando tu faz esse, não, peraí, isso aqui é meu, quando é te Deus, gera dúvida. É Deus que ele tá falando contigo. Então, mas e como que quando Deus falar comigo eu vou me atentar e vou saber rápido? É como um esposo conhece a voz da esposa. Sim. É como um pai conhece a voz do filho. É como o filho conhece a voz do pai. É como o pastor Micael até comentou no último Midcast passado, né? Que é tu trabalhar isso também, né? É tu todos os dias trabalhar ter um momento para te ouvir, isso vai... eu costumo dizer, né? Tem... mas eu preciso dobrar meu joelho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, cara, Deus ele quer a sinceridade do nosso coração. De coração. Tudo que Deus quer, eu costumo dizer que os meus maiores momentos, os maiores momentos que eu tive com Deus, não foi de joelho no chão. Isso, claro, obviamente que sou eu, né? Cada um tem o seu particular com Deus. Sim, mas os meus maiores momentos, as vozes, os momentos que eu mais ouvi Deus falar comigo, eu estava sentado numa cadeira dessa ou sentado no sofá da minha casa. E ali eu fechava o meu olho, eu falava com Deus e esperava ele falar comigo. E ali Deus falava comigo, quando Deus começava a falar comigo, eu me desmanchava em lágrimas, chorava. Mas é a sinceridade do coração. Tá de coração aberto, né? Em coração aberto, é como né, na igreja, porque eu preciso cantar bonito, porque eu preciso cantar lindo. No momento que tu tá cantando, é como se Deus pegasse a tua voz e fizesse um mute. Deus ele muta a tua voz, porque ele quer ouvir o teu coração. Como que tá o teu coração, a sinceridade? Peraí, será que é só a voz bonita? Ou aquilo que ele tá cantando realmente, será que vem de dentro do coração dele? Então Deus ele quer saber da sinceridade, aquilo que tu tá fluindo dentro de ti. Não é pela voz bonita, não é pelas palavras lindas, não é pela forma que eu falo, com uma eloquência, com um vocabulário todo desenvolvido de advogado, não, mudar de juiz. O tom de voz. Não, mudar o tom de voz. É a sinceridade do coração. Então Deus ele vem e ele começa a falar contigo, ele começa a falar com nós. E aí nós ouvimos a voz de Deus e a gente começa a ter esse tato. A gente começa a ter essa sensibilidade de ouvir a Deus falar com nós, né? A gente começa... Na época eu tava... Isso há 3 anos atrás, 2023, 4 anos atrás, eu tava com meu coração de ir pro quartel. E toda vez que eu dobrava o meu joelho para falar com Deus, olha só, toda vez que eu dobrava o meu joelho para falar com Deus, é para mim ir pro quartel, eu ouvia nitidamente Deus falando para mim com todas as letras, não. N-O-T-U, não é não, cara. E eu insisti em dobrar meu joelho. No outro dia eu tava lá, Deus, é para mim ir pro quartel, e Deus falava não. E eu sentia dentro de mim Deus falando não. E eu na minha desobediência, eu não, porque eu que quero, Jesus, eu quero. E engraçado que quando a gente quer muita coisa, igual o evangelista Rude, eu ouvi a voz de Deus, foi parar com o celular dentro da piscina. Quando a gente quer muita coisa, Deus ele deixa.
nós ir com a força do nosso braço para ver até onde nós vai. Então a gente chega até certo ponto e aí Deus ele olha, e aí? Vai continuar? Eu com a minha imaginação eu fico pensando, eu falei. E é bíblico que o homem ele tem muitos sonhos e não é errado o homem sonhar. Mas tem sonhos que o homem tem, e se o homem segue esses sonhos, o final dele sempre é a morte. Porque aquilo que Deus tem para ti não é aquilo que nós pensamos e nem que nós sonhamos e planejamos. Porque aquilo que Deus tem para as nossas vidas não passou nem pelo raciocínio humano e nem nós sabemos o que é. Mas aquilo que Deus tem para nós é algo muito maior do que nós sonhamos e planejamos um dia. É algo extraordinário. Mas nós precisamos desejar viver o propósito de Deus, que é aquilo que Ele tem para nós nessa terra. Sem dúvidas é 10 vezes melhor. 10 vezes melhor, 10 vezes melhor. E o processo é doloroso, o processo ele machuca, mas é tudo o lapidar de Deus para nós estar preparado para quando nós chegarmos, vamos dizer assim, para nós chegarmos no palco. Porque ninguém vê o nosso bastidor. O bastidor ninguém sabe o que acontece. Agora quando a gente está no palco, todo mundo vê e todo mundo quer chegar lá. Mas ninguém sabe o que a gente passou lá atrás. Então, os ensaios, né? Os ensaios, ninguém sabe. É. Então, o que Deus tem para a vida de cada um de nós é algo muito lindo. Nós só precisamos desejar viver o propósito de Deus, assim como o evangelista desejou viver o propósito de Deus. E vive, né? E vive. E para ter uma ideia, algo que muitos até me disseram: mas tu, mais uma vez tu é louco, hein? Mais uma vez tu, né, toma, mas não é questão de louco, porque até tem uma palavra do Senhor lá que diz, né, que os loucos, Deus confunde até os loucos e os, né, e tal. Mas para ter uma ideia de tanta confiança que eu tenho no Senhor, e desde que ele vem me honrando também, né, em situações que eu decidi, né, alugar a minha casa e vim morar próximo da igreja. Só que todos me conhecem aqui, não é fanatismo, eu sou fanático. Não é fanatismo, não é fanatismo isso. Isso é ouvir a voz do Senhor, né? Sim. Teve um amigo meu que ligou para mim e disse, e eu já estava com esse desejo de morar mais próximo da igreja, mais próximo no bairro, né, onde congrega, porque a gente tem aquela sede de estar orando na igreja, estar próximo ao Senhor, estar à prontidão do Senhor, já que como a gente tem chamado pastoral, não que a gente queira, né, mas a gente sabe, tá caminhando para aquilo. Faz a nossa parte para evangelizar, para estar mais próximo do povo, para, né, dar orientação. Então isso eu decidi em mudar, vim morar próximo do bairro, né? Eu tenho minha casa própria, graças ao Senhor. Então eu vim naquela expectativa, né? De, não, Deus vai preparar, né? Deus vai preparar. E aí houve um amigo meu que me ligou e disse, ele me mandou mensagem e disse: Rudy, tu não sabe de alguma casa para alugar? E eu prontamente me veio ali, né? Eu disse: sim, sei, eu tenho a minha para alugar, é tanto. Respondi assim no WhatsApp para ele. Ele se surpreendeu, né? Ele disse: mas tu vai alugar tua casa mesmo? Eu disse: sim, vou me alugar minha casa e é tanto. E isso eu não tinha nem previsão de aonde que eu ia morar, coisa, né? Nada disso. Sim. E aí ele disse: não, mas então eu alugo a tua casa, né? A esposa dele estava querendo se mudar também e tal. Tu aluga para mim? Eu disse: sim, eu alugo para ti. Tá? Aí conversamos e fechamos o negócio. Aí eu vim pro bairro aqui, daí já achei uma casa para alugar, bem na frente da igreja. Bem na frente da igreja Tabernáculo Deus Vivo. Aí Deus preparou bem na frente ali. Aí hoje nós estamos morando lá e coincidência? Não é coincidência, é a mão de Deus. O valor é exatamente aquele que eu aluguei, contratei com o rapaz. Igualzinho, não precisei pichinchar, não precisei nada, né? Pra te ver, quando Deus prepara, ele prepara justinho, ele prepara. Preparou e o senhor ouviu, né? E eu ouvi a voz e obedeci. Isso aí. Vamos lá. A gente já tá em 1 minuto e 17 aí. 1 minuto, 1 hora? 1 hora. 1 hora e 17. 1 hora e 17, entendeu? Vai. Vai. Acho que vamos passar rápido, gente.
tá? A gente já tá em 1 hora, se a gente for aqui, a gente vai a 3 horas, né? A gente não vê o tempo passar, né? O tempo passar muito rápido. Vamos falar agora. Gente, a gente quer agradecer você que esteve com nós até agora. Fique que agora a gente vai falar sobre o sorteio aí, minha sogra. Já deixa o coração, amei. Já arrebenta no like aí que a senhora que pediu. Caneca. Quem quer caneca aí? Comenta quem quer caneca. Bota o comentário. Dá um amém aí no chat. Bota aí. Bota eu quero caneca. Ou bota o emoji do cafezinho. Verdade. Bota o emoji do cafezinho, você que quer ganhar a caneca aí. Tá, vai colocando emoji do café. Isso aí. Gente, obrigado, tá, por todos. Eu quero nesse momento falar sobre os patrocinadores. A gente tem nossa patrocinadora irmã Cláudia do Delícia Sem Fim, tá? Vai lá no YouTube, tá? O Instagram dela lá, corre lá, a gente é uma das patrocinadoras nossas, é uma que forneceu para nós as Bíblias, tá? A gente vai estar batendo, gente. Vamos estar fazendo o sorteio de uma Bíblia e de uma xícara, tá? No próximo Meetcast a gente vai estar fazendo esse sorteio, tá? A gente vai bater a foto, como sempre, você já sabe. Normal, você sempre bate a foto após o Meetcast. Vai lá pro Meetcast, vai lá pro Instagram do Ministério Internacional Tabernáculo do Deus Vivo, tá? Vamos colocar lá a foto, você curte, bota seu comentário lá, tá? Marca uma pessoa, tá? E segue todas as redes sociais que vai estar lá, tá? Sempre temos com um convidado novo, e aí lá na foto vai estar o Instagram do evangelista. Não tem Instagram? Tá, Face, vamos botar o Face lá. Vamos o Instagram da... Também não? Mas nós não temos que criar. Vamos criar. Amém? Já aproveita e patrocina nós. Olha aí o pessoal colocando cafezinho aí, ó. Olha aí que maravilha. Tá? Então, gente, tá? Corre lá no nosso Instagram do Ministério Internacional Tabernáculo do Deus Vivo. A gente vai estar lá com a foto da xícara e de uma Bíblia, tá? A gente vai estar sorteando a xícara e uma Bíblia, tá? Vai ser um ganhador da xícara e um ganhador da Bíblia, tá? Continuando nossos patrocinadores, a gente também tem o patrocinador Assistência Lá Games. Mexemos com notebook, computador, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Xbox 3... vai. Trabalhamos com Nintendo, Super Nintendo, Atari. Trabalhamos com tudo que é tipo de videogame, gente, tá? Controle. Fizemos manutenção de controle de... tudo que você imaginar de controle, menos controle de TV, tá? Não me traga controle de TV, nem televisão, tá? Gente, televisão também não. Nem o controle, nem a TV. Mas o resto, gente, a gente trabalha, tá? Traz pra nós aí, chama nós no Instagram, chama nós no WhatsApp lá. A gente vai estar prestando o melhor atendimento pra você, tá? O seu equipamento volta consertado e ungido ainda pelo ungido de Deus. Olha glória aí, a Deus. Glória a Deus. A gente também aqui vai estar divulgando agora o empreendimento do evangelista Rudney, tá? Quer falar sobre o empreendimento, irmão Rude? Deixa Deus usar aí. Então, atualmente eu sou funcionário, né? Trabalho na área de vendas, né? Representando uma marca de massas, atendendo mercados, e também eu senti o desejo de colocar uma distribuidora. Não é grande, mas tá atuante, né? Uma distribuidora de alimentos, né? E no caso trabalha com massas recheadas, capa-leite, aioline, tortei, né? Então eu atendo mercados, padarias, né? Casa de queijos, produtos coloniais, tudo isso, né? Maravilha. Então a gente concilia os dois trabalhos, né? Então lá no meu YouTube lá tem, né? Gênesis Distribuidora de Alimentos, né? Se você quer procurar no YouTube as fotos. Para quem quer conhecer os produtos. Tu coloca, dá pra colocar nos comentários aí no WhatsApp. Coloca o WhatsApp do evangelista Rude ou da pode não sei se é colocar? separado, é junto? Meu, Rudney Prestes. Dá pra colocar? Pode colocar? Pode colocar. E quem precisar, gente, pensa assim, ó. Essa semana vai fazer bastante frio, né? Diz que a previsão dessa semana é frio. Gente, aquele capelete, gente. Aquele aioline, outro mais que eu gosto pra caramba.
Eu gosto de todos. Torté, gente, torté nesse friozinho. Quer falar toda a linha de massas. Só que a princípio o foco não é pessoas, né? No caso, o foco é empreendimentos. Para mercados, entendi. Isso. Para CNPJ, mercados, padarias, isso. Entendi. Né? Então essa distribuição é assim, é por atacado, não por varejo. Né? Entendi. Isso. Maravilha. Bota aí, pô. Quer colocar o teu número aí? Deixa eu só colocar aqui, tá? Vamos lá. Tá. Pode falar. 54 tá. 991 72 9798. A gente atende só Caxias do Sul por enquanto, né? Tá, gente? Então, show, tá? A gente tá, buscando mais patrocinador aí, tá? Você, tá? Que quer a Evangelista Elian. Eu quero poder ajudar o Midcast, eu quero poder dar um valor, eu quero poder ajudar vocês para vocês poderem comprar algo para melhorar o som, para melhorar a imagem, para poder melhorar a iluminação, para vocês pintar esse negócio verde que tá aí do lado, tá? Gente, tá? Eu vou deixar, vamos colocar aqui. Quer que eu coloque? Coloca o meu WhatsApp aí, negão. Pode falar. 54993 23 94 72. Botou aí? Gente, tá? O Franco vai estar colocando aí nos comentários. Pode me chamar lá, gente, à vontade, tá? Pra oração, diz que 99 tô brincando, tá, gente? Quero Elian, preciso de uma oração, amém? Gente, fica à vontade, pode chamar lá, tá? Preciso de um conselho, preciso conversar, tá? Fica à vontade, pode chamar lá, a gente vai conversar e deixar Deus nos usar para dar uma direção, amém, para você, amém, debaixo de Deus aí, tá? Sim. E você também que quer ajudar no Midcast, tá? Chama nós lá, olha, eu quero contribuir com o Midcast, quero deixar um valor para vocês, quero abençoar o Midcast, quero fazer parte dessa família, tá? Que tá crescendo, quero fazer parte, quero ajudar vocês. Então chama lá no WhatsApp que a gente vai estar passando lá a conta certinho, você vai lá e contribui com nós, tá? Você vai estar contribuindo no reino e você vai estar fazendo missão, tá? Porque o Midcast está alcançando muita gente. Então, você vai estar fazendo missão, tá? Enquanto, eu costumo dizer, enquanto muita gente não abre a boca, enquanto nós não abrimos a boca, tem gente que está padecendo. E uma forma de você abrir a boca é o quê? Compartilhando o Midcast, deixando seu comentário, curtindo lá. É a forma de você estar abrindo a boca. Enquanto você não abre a boca, tem gente que padece por causa disso. Então, tem gente que só você vai alcançar, que a gente não vai conseguir alcançar, mas que você pode alcançar. Então, você quer contribuir, vai lá, contribui com nós, ajuda nós compartilhando, vai lá no canal do YouTube, tá? Corre lá no canal do YouTube, segue nós, assiste os vídeos que estão lá. Elian, mas eu já acompanhei a live, eu já vi que vocês conversaram. Coloca a gente lá de novo, começa a assistir tudo de novo. Talvez você deixou passar algum ponto, talvez a gente falou algo que você vai pegar lá no YouTube e falar, eu não tinha prestado atenção nisso, eu não tinha visto isso, que você vai pegar através do YouTube. Então lá a gente já vai mandar o vídeo editado, já vai com agora no YouTube a gente vai estar colocando lá as profecias sobre o que aconteceu com o evangelista Rude. Então a gente vai estar colocando lá, então vai editado, vai mais trabalhado, tá? Aqui a gente está fazendo ao vivo, então aqui você pega todas as falhas, lá não tem falha, lá a gente tira todas as falhas, né? Tira todos os erros. Então vai trabalhadinho para lá, tá, gente? A gente está tentando aplicar a melhor imagem para ter a melhor qualidade, para poder você aproveitar da melhor forma possível, tá? Que mais que teria que avisar, tá, gente? O sorteio, tá? Vai estar sendo feito de uma xícara e de uma Bíblia, tá? A gente vai estar batendo a foto aqui, como sempre, tá? Você já sabe. Vai estar batendo a foto, vai estar indo lá pro Instagram do Ministério. A gente vai estar segue todos os perfis. Marca uma pessoa no comentário, tá? A gente vai estar colocando lá, pautado certinho para você acompanhar, não falhar nenhuma. E na próxima segunda-feira a gente vai estar aqui ao vivo fazendo o sorteio, tá? Quem estava em dúvida, quem foi sorteado, gente, pro seminário profético do pastor Micael foi a irmã Michele Petri, tá? A gente não fez o sorteio ao vivo porque a gente estava numa correria para fazer a preparação, né, pastor? E estava preparando tudo, a gente estava numa correria e não conseguiu fazer a live.
tá? Mas daí a gente fez o sorteio, quem foi sorteado foi a irmã Petri, a irmã Michele Petri. A gente mandou mensagem para ela lá, ela agradeceu, ficou feliz da vida, e foi uma pessoa que realmente estava precisando. Eu fiquei mais feliz por causa disso. É uma pessoa que realmente estava precisando. Então, eu gostaria de estar lá, né? E gostaria de estar lá, tava lá, aproveitou, tava lá ela com o Nenê, amém, falei, vou Nenê, mas aproveitou, tava lá glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso aí. Tá? Então, gente, eu quero agradecer de antemão, muito obrigado, tá, pela sua participação, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, tá, que Deus possa alcançar você. Agora, momento pastor Thiago Brunet, tá, eu faço meus votos de paz e prosperidade para sua vida e que Deus abençoe você, amém? Franco? Amém. Povo, muito obrigado pela participação de todos aí, tá? Eu quero mandar um abraço especial aí primeiramente para o meu pai, que está acompanhando mais uma vez aí conosco, e um abraço para o irmão aí, ó, Edson e Franciele, que é a esposa dele. Eu acredito que seja o mesmo perfil. Satisfação em ver o amigo aí acompanhando a gente. Muito obrigado aí, tá? E agradecer a todos que estão presentes como sempre aí, que nem a sogra do Elian e muitos outros aí, né? Então, muito obrigado pelo povo aí que está acompanhando sempre a gente, e quero deixar um agradecimento aí para o evangelista Rude aí por ter vindo contar um pouco da sua história aí. Se a gente pudesse, a gente ficava muito mais, mas não dá, mais, né? Não dá. Evangelista, quer agradecer? Ou acho que eu vou fazer uma oração pro pessoal. Amém, evangelista. Amém. Que manda. Já deixa eu usar. Vamos entrar em concordância, pessoal, para a gente fazer uma oração nesse momento, porque a oração me ensinou bastante a confiar no Senhor. Não é coisas que são repetidas, né? Mas é algo que realmente de coração que cada um de nós tem que aprender a ter intimidade com o Senhor, né? E buscar neles respostas através da oração, colocar suas necessidades, né? Então feche seus olhos se você puder, né? E vamos entrar em sintonia para nós estar orando agora. Senhor amado Deus, eterno Pai, apresento, Senhor Deus, a todos nós que estamos aqui e a todos os que estão assistindo neste momento, Pai querido, ó Pai amado. Queremos que o Senhor, meu Deus, meu Pai, falou com este povo, falou com estas pessoas. Muitos têm, Senhor Deus, algo semelhante, muitos querem confiar no Senhor, muitos querem, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua presença mais próxima em sua vida, meu Deus. Muitos querem, Senhor, meu Deus, meu Pai, desfrutar de uma vida abundante da graça do Senhor, da presença do Senhor. Mas só que, Senhor, meu Deus, essas coisas do mundo, Senhor Deus, vem sufocando, Senhor, meu Deus, meu Pai, este povo, vem sufocando estas pessoas, ó Pai. Mas que nós possamos ter o nosso coração, Senhor Deus, voltado ao Senhor. Que possamos reconhecer e dobrar os nossos joelhos e orar, dizer ao Senhor claramente, Senhor, queremos a dependência do Senhor, porque Ele é firmeza, Ele é rochedo, Ele é fonte segura, Pai querido, ó Pai amado. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, abraça este homem, abraça esta mulher, Senhor, meu Deus, meu Pai, que porventura o seu lar está destruído, porventura o seu lar está sendo abalado, tem alguma tormenta nas suas áreas financeiras, ou tem algo, Senhor, meu Deus, meu Pai, a ser consertado. Venha para os caminhos do Senhor. Nós temos uma igreja, Tabernáculo de Deus Vivo, que zela por estar orando, intercedendo, zela por cada alma que entra naquele local. Venha no culto de sexta-feira, que é o culto de cura divina e libertação, que Deus tem operado grandiosamente, Deus tem falado. Entra lá no nosso Facebook, lá da igreja, você vai ver testemunhos. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem fazendo a tua obra, Pai querido, Pai amado, nesta igreja e neste povo que está confiando no Senhor, meu Deus. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, que essa pessoa que está angustiada, está com medo, está, Senhor Deus, meu Pai, sem saber a direção, que ela tenha forças para vir conhecer a tua igreja, Pai. O corpo da tua igreja está preparado, Senhor, meu Deus, para orar, abraçar, estar entregando aquilo que provém do Senhor através dos nossos profetas, Senhor, meu Deus, meu Pai. Então, que essa pessoa tenha o desejo de conhecer ao Senhor. Não sei se ela vai permanecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, congregando conosco, mas ela venha receber uma palavra do Senhor através dos nossos pastores, ó Senhor. E venha, Senhor, meu Deus, ser tocada para ter um bom ânimo, Pai. O Senhor diz nas suas escrituras, tem bom ânimo porque eu sou contigo. E assim o Senhor foi comigo e também é com toda a minha família, com toda a família Tabernáculo de Deus Vivo, Pai. Seja, Senhor Deus, com este homem, com esta mulher, Pai, que está agora, Senhor Deus, conhecendo ao Senhor, conhecendo, Senhor, meu Deus, a tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Abraça o Espírito Santo a cada um deles que estão aqui, Pai. E colhe a lágrima do teu filho, a lágrima da tua filha, Senhor, meu Deus, meu Pai. O coração sincero ao Senhor, meu Deus maravilhoso. Abençoa, Senhor Deus, estas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor.
Amém. Amém, gente. Amém. Deus abençoe. O evangelista estava quase falando mistério aqui, já estava quase glorificando aqui. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Amém. Que Deus possa prosperar. Paz do Senhor, povo. Fica na paz aí.